Salve, meu alquimista, tudo bem contigo? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alquimia das Artes e hoje eu tô aqui com o Thiago da página Geometria Sagrada e a gente vai falar a parte 2, a continuação aí do nosso aulão da Semana da Geometria. Salve, Yuri. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao bate-papo que a gente estava tendo sobre geometria sagrada e alquimia, complementando esse conhecimento aqui com o canal do Yuri. É um prazer estar aqui novamente. A gente estava falando, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar num link aqui, você acessa lá e depois já dá continuidade nessa aula aqui. Mas só para retomar, né? A gente viu desde o início lá da criação dos 7 dias, na composição geométrica, da divisão celular, de como se forma aí as geometrias básicas para a gente começar a ter um entendimento, né, da materialidade mesmo, de como é que funciona as coisas no plano físico, né? E recapitulando os símbolos. Começando do círculo, desdobrando para a vesica Piscis. E aí tem uma progressão que envolve diversos símbolos em culturas distintas que utilizam desses diagramas de sobreposição de círculos e são denominados com muitos nomes diferentes, mas o principal deles, que é o foco e que é realmente a matriz que constrói a realidade, surge a partir da semente da vida e que se desdobra na flor da vida, né? Perfeito. Então, a gente citou algumas formas que são extraídas da flor da vida. E a gente vai dar continuidade aqui, mostrando o cubo de Metatron e o que a gente consegue extrair dele. Então, nós paramos aqui, este é o cubo de Metatron, ou Metatron, como eu costumo chamar. Eu também. E nós vemos que ele tem 13 círculos por trás e as linhas retas são ligações entre o centro de todos os círculos. É interessante dessa forma que a gente consegue notar a presença de formas curvas e retas, né? O aspecto feminino e o aspecto masculino dentro da geometria, né, Yuri? Isso é bem bacana colocar também. Com certeza. Isso é um conhecimento que a gente vai ter muito na cabala hermética, né? A emanação, que é Hokmah, é justamente a linha. Só que o que traz a forma, né, é justamente o círculo, é Binah, que é a tríade. Então, a emanação, ou Deus, enfim, né, seria um ponto. Então, a primeira coisa que vai existir é um traço, que é a emanação masculina, mas para ter forma, né, para aquilo virar alguma coisa, precisa da energia feminina para justamente gestar, né? Tanto que a mulher tem o útero. A gente vê isso revelado aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na formação nossa enquanto ser humano, de que realmente é o homem que tem o traço e a mulher que tem o círculo, né? Com certeza, muito interessante essa analogia, inclusive fisiológica, né? O vetor, a linha reta representando algo mais fálico e a curva, o círculo representando o corpo feminino e a concepção de espaço, né? Como se falou, a mulher, ela concebe a vida e o círculo, ele é a forma que cria a concepção do espaço, né? Com e certeza. define todas as outras formas. E é interessante até ver aqui, ó, no cubo, que as linhas estão se encontrando no centro do círculo. Em cada círculo está gestando, né, as linhas, o encontro delas. E é interessante a gente também revelar aí um mistério que eu, particularmente na logo do canal, né, que é composta por esse símbolo, do número 13 e das 78 linhas que ligam esses 13 círculos. Mas eu acho que eu vou deixar esse mistério para o final do vídeo, porque é algo que realmente tem que ter um entendimento maior. Vale a pena, o grande finale. Exatamente, o grande finale do vídeo. Então, essa forma é chamada de cubo de Metatron, ou Metatron, porque
ela é um cubo, na verdade. Você pode ver o formato hexagonal em 2D, mas se você olhar na perspectiva tridimensional, nós vemos que ele é um cubo. E o cubo e a esfera, eles são formas que têm a mesma área, e é muito interessante isso, porque é como se fosse realmente a representação masculina e a representação feminina da mesma coisa. Então, a gente consegue aqui dentro desse cubo encontrar todos os sólidos platônicos, que são os conhecidos como os blocos construtores da realidade, né? Vou passar aqui, a gente consegue, através dessa imagem artística, perceber aqui esses símbolos representam os sólidos platônicos e aqui acima a esfera. Então, nós vamos explicar cada um deles de forma um pouco melhor para vocês entenderem as características e o que eles são, de fato. Dentro desse cubo, as únicas formas que podem ser formadas são cinco sólidos platônicos. Então, não é ninguém inventou que tem que ser esses símbolos, né? Eles têm características muito específicas para serem considerados, né, os 5 sólidos perfeitos. E esses sólidos, eles foram, através de um cientista chamado Robert Moon, ele identificou que toda a tabela periódica dos elementos químicos são baseadas nesses 5 sólidos platônicos. Então, todos os minerais, toda a morfogênese, toda a vida natural, ela segue o processo ali de ligações de composição química dos átomos baseado nesses sólidos platônicos. Então, realmente tudo na realidade segue esses códigos geométricos. Muito interessante. E é interessante também ver ali no centro do símbolo, né, que tem a semente da vida, que é justamente o que vai dar o início, né? A origem a todo o resto. Exato. Você vê que tudo surge um desdobramento de um círculo e vai criando toda a complexidade de formas que formam a base da estrutura realmente de toda a realidade. Então, a gente consegue resumir a partir de algumas formas básicas que surgem a partir dessa sobreposição de círculos, toda a realidade. Por isso, tudo. E dá para se aprofundar muito nesse conhecimento também. Ele é básico e se estende para toda a complexidade da ciência também. E há muita coisa a se descobrir, muitos avanços a partir do estudo dessas formas que ainda podem surgir. Com certeza, assim como foi desdobrado até o que a gente tem conhecimento hoje, com o estudo, o aprofundamento, com certeza virão outras coisas magníficas ainda dentro da geometria sagrada, né? É algo inesgotável. Perfeito. Então, seguindo aqui, nós temos o primeiro sólido platônico. Eu digo primeiro porque ele é o que tem uma estrutura mais enxuta, vamos dizer assim, porque ele possui 4 faces, o tetraedro. Ele tem esse nome porque ele possui 4 faces e todos esses sólidos eles são poliedros regulares e tem as faces do mesmo tamanho, as arestas do mesmo tamanho, e todos eles tocam na borda de uma esfera quando são inseridos dentro de uma esfera. Então, por isso, essas são características únicas desses 5 sólidos platônicos. E vocês podem imaginar por que eles são os blocos construtores da realidade, né? Já que são perfeitos, são equilibrados e cabem perfeitamente dentro de uma esfera, que é o círculo, né? A forma primordial. Perfeito. E o Platão e o Pitágoras e todos esses caras aí filósofos que foram iniciados aí desde do Egito e desenvolveram na Grécia uma continuidade, né, desse conhecimento, atribuíram características elementares para esses sólidos. E para o tetraedro foi o fogo. Eu queria fazer um adendo aí do fogo, né? Por que o fogo tá ali no 4? Para quem conhece um pouco do tarô, vai saber que o arcano 4 é o arcano do imperador. E o arcano 4 é uma carta que, se você olhar, ela é toda vermelha e amarela, assim, ó. Ela é do fogo. É justamente o imperador sentado na postura, né? Fazendo até, a gente pode ver no meio ali que tem uma cruz, né?
tem a imagem de uma cruz das linhas fazendo, e é justamente o imperador sentado com as pernas cruzadas. Então ele vai trazer essa solidificação, esse poder imperial na matéria. Esse é o fogo, né? Dentro da Cabala a gente também vai ter o primeiro elemento, assim, é o fogo. É o primeiro mundo de manifestação. Então, justamente, é o primeiro sólido. Perfeito. Primeiro sólido, e ele também representa a trindade, porque se a gente for observar, na verdade, ele é uma forma tridimensional, mas se você olhar ele bidimensionalmente, você vai enxergar um triângulo, né? Então, é bem interessante isso. É uma forma muito básica e consegue se desdobrar, inclusive, em uma estrela, que a gente, em um próximo vídeo, a gente se aprofunda. Vamos deixar um gostinho de quero mais aí para as pessoas É também. isso aí. Se a galera quiser mais, já deixa um comentário aqui, vai lá na página do Thiago no Instagram, Geometria Sagrada, comenta lá, queremos mais vídeos, expliquem mais. E é isso Serão aí. bem-vindos. Então, continuando aqui, o próximo sólido platônico é o cubo, né, ou hexaedro, pois ele tem 6 faces. Ele representa o elemento terra, a partir da concepção de Platão, né? E é interessante essa relação com esse elemento também, Yuri, porque ele é o que tem a superfície mais plana e que consegue se estabilizar melhor, vamos dizer assim. Então, é muito interessante essa correlação com esse elemento, né? Muito interessante. Tem tudo a ver, né? Se a gente for parar para analisar, a geometria ela vai trazer muito do que a gente tem entendimento do hermetismo, que vai puxar da cabala, e por aí vai indo, né? Sim. Seguindo aqui os sólidos platônicos, temos o octaedro, que possui 8 faces, e ele é considerado um elemento ar. E esse elemento é atribuído a algumas fontes de leituras que eu já fiz, do Johannes Kepler, que foi um astrônomo que estudou esses sólidos também muito a fundo, e desenvolveu teorias, né, de cosmologia baseada nesses sólidos. E por conta da sua, como vamos dizer, se a gente segurar essa forma nas pontas, ele é que tem a maior facilidade de girar, né? É uma forma como se fosse de um diamante, então ele tem essa maior facilidade de rotação e muito provavelmente por isso foi atribuído o elemento ar a ele, né? Muito interessante isso daí. O próximo é o icosaedro, ele tem 20 faces e ele é o sólido com elemento água. E é muito interessante também, se vocês notarem, até agora a gente mostrou 4 sólidos platônicos e 3 deles tinham faces triangulares. Eu esqueci de mencionar isso, apenas o cubo até agora é o que tem faces quadradas. Então, é interessante também, porque a gente vê como essa forma do triângulo, ela é muito conveniente para formar esses sólidos platônicos da forma mesmo e estrutura. E por isso, o icosaedro, ele é ligado à água, muito por ele ser dos sólidos platônicos o mais próximo da perfeição da esfera ali, né? Então, a água é a base da vida, né, na Terra, da nossa vida. Totalmente. Não só da nossa, mas como de todo o planeta, né? O nosso planeta é basicamente composto, maior parte do composto do planeta é água. O nosso corpo é 72% água, né? Então, sim. Nossa, muito interessante essa composição. E o último sólido platônico, deixei por último porque para mim ele tem características muito especiais, é o dodecaedro, que tem 12 faces e é atribuído ao elemento éter, ou universo, ou energia. Tem muitos ensinamentos para se aprender a partir deste sólido platônico e de todos os outros, mas esse como especial, inclusive em algumas literaturas, fala como o Pitágoras ele protegia o conhecimento acerca desse símbolo. Olha e simplesmente quem ousasse mencionar
o nome dessa forma, fora da escola pitagórica lá do grupo deles, poderia ser muito, né? Então, realmente, essa é uma forma considerada muito sagrada, e ele tem faces pentagonais, né? E é considerado a quinta essência mesmo, né? Muito interessante essa correlação que tu fez aí do Pitágoras alertar os seus iniciados na escola de mistérios dele, né? Para quem não sabe, Pitágoras, ele tinha uma escola de mistérios mesmo, onde ele ensinava através da matemática, das formas geométricas, de todo o lado oculto da vida, né? Tudo isso que a gente aprende aqui no canal, lá na página do Thiago. Então ele ia ensinando isso para os iniciados, porque naquela época não era assim tão aberto que nem a gente tem hoje, né? A gente não tinha as informações, não podia ter também, porque tinha risco de morte. Então, muito interessante a quintessência, né? Que dentro da alquimia a gente também vai ter a quintessência, dentro da magia a gente vai ter a ponta do pentagrama sobre os 4 outros elementos, ou seja, aquele que domina os 4 elementos, né? É aquele que tem o mago, né? Então ele vai ter o domínio sobre todos os outros. Tem grandes chaves de entendimento que a gente não vai se aprofundar muito para o vídeo não ficar muito extenso aqui, né? Mas em outros vídeos, quem sabe a gente vai se aprofundar mais nesses sólidos, né? E aqui deixamos mais para o final aqui para mostrar que a árvore da vida, a árvore da Kabbalah, acredito que o Yuri também tem um conhecimento muito grande sobre essa estrutura, mas eu queria trazer aqui o aspecto originário dessa forma, o aspecto geométrico que dá origem a essa forma, que também é a flor da vida. Então, muita gente estuda essa forma. Para mim, essa é a forma que é o mapa da consciência realmente. Tem uma informação muito vasta, e para mim está ligada ao nosso código genético realmente da vida, e é muito superior realmente esse conhecimento. E essa forma extremamente antiga, ela é extraída de dentro da flor da vida. E é interessante que até o Gabriel, ele fala que ele começou a estudar a árvore da vida antes de saber que ela era extraída da flor da vida. Então, ele já achava a árvore da vida uma forma muito brutal, assim, no bom sentido. Sim, sim. E quando ele descobriu que a árvore da vida saía da flor da vida, é aí que fez muito mais sentido para ele, né? Para mim também, cara. Eu comecei a estudar a Cabala, a árvore da vida, né, as Séfiras e tudo mais. E depois que eu fui, tipo, entender que tava dentro do esquema da geometria sagrada. E também, pra mim, foi, nossa, aquela revelação, aquele véu, assim, ó, saindo da frente, sabe? É Sim, muito interessante. Fazendo um complemento, né, pra quem não sabe, a árvore da vida, ela provém dos conhecimentos da cabala judaica, né? Onde cada uma daquelas bolinhas que você tá vendo ali, azul, elas vão ser chamadas de Séfira, ou Sefirot no plural, Sefirot no plural, né? E vão ter os riscos que ligam essas bolas, né? Essas Séfiras. Então, cada um desses riscos vai ser depois traduzido através de uma letra hebraica, né? Daí a gente vai ter o alfabeto hebraico. Então, olha como tudo vai se desdobrando e os conhecimentos vão surgindo de dentro da geometria sagrada. perfeito. Muita gente olha para esses símbolos, né, sem um conhecimento prévio sobre geometria sagrada, sobre até a Cabala ou o que seja, e às vezes não consegue entender que realmente esse é um conhecimento muito válido, e ele está atuando sobre nós, e apenas por dedicarmos atenção para esse conhecimento, nós estamos aprimorando, nos desenvolvendo, nos autoconhecendo. Então, é uma ferramenta muito poderosa, de fato, para se voltar a atenção e para se estudar, né? Com certeza. Tanto a geometria sagrada quanto a cabala, o hermetismo, o próprio tarô, que daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, são chaves, né? São chaves para a gente ter acesso aos processos da nossa alma, aos processos que nos tornam ser humano,
Porque você talvez nunca parou para pensar em que a gente é o único ser do planeta, no caso, né? Porque você não chama ser cachorro, ser gato, você chama ser É. humano. Então a gente tem esse dom quase que divino, né? Para os mais céticos, esse dom científico, esse dom do intelecto, né? Que nos dota desse mundo de informações para nos autoconhecermos e realizarmos a nossa grande obra. Então é muito, muito importante a gente ter acesso a essas chaves de conhecimento. E para finalizar aqui, eu queria trazer a logo do Yuri, do canal Alquimia das Artes, ó. um grande finale especial, e aí você faz aquele complemento lá que você falou no início do vídeo. Uhum. Mas aqui é o cubo de Metatron aqui com a flor da vida sobreposta, né? O que mais que você pode colocar para a gente aí da sua logo? Então, dentro desse símbolo, explicando aqui para a galera, deixa eu ver se o meu mouse vai. Isso, vai. Dentro desse símbolo, eu tive a ideia, né, de trazer uma união entre a geometria, entre o hermetismo, entre aspectos da alquimia. A gente pode ver o círculo de ouro fechando tudo, né? O círculo do ouro alquímico. O cubo, como o Thiago já explicou aqui no vídeo, com todas as suas referências e tudo mais. Mas o cubo, se a gente for analisar ele num mistério um pouco mais profundo, a gente vai ver que são 12 círculos seguindo de duplas, né? E no meio tem um círculo único. O que é esse círculo único dentro de uma linguagem que a gente tem um acesso maior, né? A gente pode traduzir o um como Cristo, o Criador, o Filho de Deus, e os 12 como seus seguidores, que dentro da obra do Leonardo da Vinci a gente pode ver a Santa Ceia, né? Quem que não conhece essa obra? São normalmente duplas conversando e no centro do quadro tem Cristo. Então é muito interessante como a linguagem alquímica, hermética e tudo isso vai conversando, né? E eu trouxe também a questão das cores dentro do símbolo, a disposição da flor da vida, né? Ligando todos os ângulos, os vértices, os círculos. E atrás ali tá bem mascarado, mas também tem a cabala. Tem a estrutura da árvore da vida ali. Aqui, ó. Começando aqui, subindo aqui as esferas. E é interessante a gente também ver que dentro da Cabala, essa esfera crística se chama Tiferet. Ela é justamente aquilo que vai dar uma emanação a todas as outras, né? Então, todos os conhecimentos vão se ligando e a gente consegue sim sintetizar. Muitas vezes, quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, a gente se sente um pouco perdido, né? A gente às vezes, lê uma coisa aqui, uma coisa lá e parece muito complexo e difícil, mas calma, porque tudo faz sentido. Eles não fizeram conhecimentos que sobreviveram milhares de anos e guerras e disputas e um monte de coisa que a humanidade já passou para simplesmente não representar nada, para não fazer sentido. Então é muito interessante, é muito importante para nossas vidas, enquanto buscadores da verdade, a gente entender que as coisas se ligam numa só. A essência é uma e as linguagens são diversas. Então, para finalizar, assim, eu queria só deixar a mensagem de que a gente tem que buscar a nossa verdadeira essência em tudo que a gente fizer na nossa vida, a nossa verdadeira vontade, segundo a magia fala, né? E através da verdadeira vontade, deixar vir todas as outras simbologias e tudo mais e traduzir isso para a linguagem que a gente vai entender. Se você segue os mistérios da geometria, que traduza para a geometria. Se você segue os mistérios da alquimia, traduza para a linguagem alquímica. Se você é cristão, traduza para o cristianismo esotérico, sabe? Mas compreenda. A compreensão é a chave da sabedoria. Então, eu queria... não sei se tu quer fazer mais algum adendo ali, Thiago. Mais alguma palavra? Para finalizar, só acrescentar aí que o que você falou foi perfeito. Você faz um trabalho aí que dá muita inspiração para as pessoas, fazem com que elas identifiquem o verdadeiro eu delas e alimentem essa expressão única do ser delas, né? Que independente de qual vertente você segue de estudo, na verdade, você é um ser único se expressando
e deve manter isso firme, assumir a sua linhagem de estudo aí e respeitar todas as outras, mas faça desse seu potencial realmente algo grandioso internamente para que ele vá para o externo de forma muito mais construtiva e harmônica, né? Então, Thiago, quero te agradecer de verdade, do fundo do coração, porque com certeza esse nosso diálogo, essa nossa conversa trouxe aí muito esclarecimento para todo mundo aí que vai ver o vídeo e também para mim, aprendi muita coisa nessa nossa conversa. E assim como tu falou, assino embaixo do que tu falou, de cada palavra, porque realmente a gente tem que ser humilde, né, para aceitar que no final das contas não sabemos nada e a gente um complementa o outro nessa jornada, um irmão agrega na vida do outro e a gente tem que ter também essa coisa de querer buscar, de querer também não ter uma verdade absoluta, né, das coisas e aceitar as diversas linguagens, diversas culturas que temos aí na humanidade. Então, muito obrigado de verdade, Thiago. Para quem está assistindo esse vídeo, quero pedir para entrar no Instagram e, sério, sigam a página Geometria Sagrada que vocês vão ver. Sério, todo dia, assim, ó, uma postagem que vai abrir a mente, abrir muito, assim, a visão de mundo. Então, sigam lá no Instagram o Thiago, Geometria Sagrada. E muito obrigado por estar aqui no canal Alquimia das Artes. Espero contar com a tua presença mais vezes. E tamo juntos. Eu agradeço demais, Yuri, o seu convite, nossa trocação de ideia aí, que tem muito valor. Eu vejo em você realmente um complemento desse estudo, né? Como você colocou muito bem, nós nunca iremos saber tudo e nós temos que nos conectar realmente e trocar essas informações, trocar essas ideias para somar e evoluir juntos. Então, sua página também no Instagram, lá eu tenho acompanhado e você vem sempre com inspirações e sacadas muito interessantes. Então, realmente é um prazer me conectar com você aqui, com todas as pessoas do seu canal aí, né, que dedicaram tempo para assistir esse vídeo. E serão bem-vindos lá na minha página. E tamo junto, vamos marcar mais vídeos aí. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí que depois o Yuri transmite, a gente grava mais vídeos. E vamos que vamos, aprender juntos aí, evoluir. E sem medo do conhecimento, de achar que é muito difícil ou muito complexo. Vai aos poucos conectando, aos poucos vai assimilando. É o que eu falo para muita gente que às vezes acha muito complexo. Mas segue que assim como eu e o Yuri, a gente começou do início sem saber muita coisa e hoje a gente tem algum conhecimento, mas quando observamos temos muito a aprender. Com certeza. Mais do que a noção que a gente tinha quando a gente começou, né? É sempre assim. Sempre assim. Muito interessante. Então, gratidão, Thiago. Fechou, Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Um abraço.